é uma história de como o mundo acaba. E é muito convincente para as pessoas, porque lembrem, nós discutimos isso no semestre passado, mas como seres humanos nós temos 3 perguntas. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo? E a escatologia fornece uma história que responde todas as 3 perguntas. Quero apresentar a vocês uma nova teoria da teoria dos jogos, chamada a Lei da Convergência Escatológica. Ok, então isso é uma coisa muito difícil de escrever. Ok, parece complicado, mas não é. Ok, escatologia, o que é? É uma história de como o mundo acaba. E é muito convincente para as pessoas, porque lembrem, nós discutimos isso no semestre passado, mas como seres humanos nós temos 3 perguntas. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo? E a escatologia fornece uma história que responde todas as 3 perguntas. Por que Deus nos criou? Qual é nossa missão na Terra? E o que Deus planejou para o fim do mundo? Ok. E diferentes tradições terão diferentes escatologias. E o que é importante descobrir é em que aspecto essas escatologias convergem. Ok. Convergir significando uma união dessas escatologias. E por que isso é importante? Porque permite que você preveja como eles vão se comportar. Pense em uma história como o sistema operacional de uma sociedade. E como tal, é um roteiro que eles vão representar. E se você for capaz de descobrir os diferentes roteiros e ver como eles convergem juntos, onde está a união desses diferentes roteiros, então você pode realmente prever como o mundo vai acabar. Ok, certo. Então, tendo explicado a lei, eu vou entrar em alguma teoria para nos ajudar a entender por que isso funciona. Ok, certo. Então, a primeira coisa a entender é algo chamado a Lei Universal da Teoria dos Jogos, ok? E a Lei Universal da Teoria dos Jogos afirma isso. Quem vence um jogo é capaz de fazer isso, ok? Massa vezes energia vezes coordenação. Ok? Então, essas são as 3 coisas que você quer olhar para entender quão bem um jogador se sairia em um jogo. Então, massa é apenas o número de pessoas envolvidas na equipe. Ok? Energia é apenas quanta atenção, foco, motivação existe. Ok? Então, pense nisso como atenção, ou motivação, ou ação. Ok, qualquer uma dessas palavras serve, mas basicamente, quão investido você está em vencer o jogo e quão duro você está disposto a trabalhar para vencer o jogo. E coordenação é apenas a ideia de sincronicidade. E o que eu quero dizer com isso é quão bem os colegas de equipe trabalham juntos. Ok, e algo que você precisa apreciar é que a coisa mais importante na guerra, em vencer um jogo, é na verdade coordenação. Na verdade, eu diria que é 4 vezes mais importante do que apenas massa. Então você pode ter muitas pessoas, mas se elas não trabalham bem juntas, você é derrotado por outra equipe com poucas pessoas, mas elas trabalham bem juntas, ok? E energia é 2 vezes mais importante que massa, certo? Então deixe-me dar um exemplo. Vamos dizer que você está jogando um jogo sozinho, ok? Talvez, por exemplo, você entra em uma competição de ping-pong ou uma competição de xadrez. Bem, massa e coordenação não importam realmente porque você não tem colegas de equipe. E então, o que importa é energia. Quão motivado você está para vencer este jogo? Quanto tempo você coloca em prática? Quanto tempo você coloca em estudar e melhorar a si mesmo? Quão focado você está em vencer? Ok, certo. Então, um esporte de equipe, bem, massa é constante e então o que importa é energia e coordenação. Quão bem o time trabalha junto. Ok. Agora, o que é interessante é que há diferentes formas de melhorar ou aumentar a energia e coordenação. Certo? Então, talvez um líder. Ok. Então, talvez se alguém é um líder realmente inspirador, isso vai fazer as pessoas muito mais motivadas e isso vai permitir que elas trabalhem bem juntas, porque tudo que elas têm que fazer é ouvir o líder. Ok. O problema com o líder, claro, é que eventualmente ele vai morrer, certo? Então você tem família. Ok. Sangue. Ok. Eles trabalham bem juntos porque todos compartilham sangue similar. Mas nós não podemos explicar as diferenças dentro desta família. O conflito dentro desta família, certo?
Então, historicamente, no longo prazo, a força que permite que equipes vençam outras equipes é a ideia de narrativa. Ok, narrativa ou uma história. Ok, por quê? Porque ela implanta nas mentes de todos aqueles que acreditam em uma narrativa uma série de ações que eles devem tomar para vencer o jogo, ok? Então, pense nisso como um roteiro. E em um roteiro, você sabe que papel você desempenha. Então, você só tem que representá-lo e isso permite que todos vocês trabalhem juntos para alcançar o resultado que vocês desejam. Ok? Faz sentido? Ok. E em narrativa, a forma mais poderosa de narrativa é a ideia de escatologia. Porque a escatologia é um roteiro completo no qual todos sabem o que ele ou ela deve fazer para alcançar o resultado desejado. E a escatologia também é capaz de transcender tanto tempo quanto espaço, significando que você pode realmente passar séculos representando o roteiro, porque todos sabem seu papel de qualquer forma, ok? E pode transcender fronteiras também. Você pode ir além de identidade étnica e família, ok? Então, o mecanismo mais poderoso na história é a escatologia, certo? Então, o que é a escatologia? Certo. Então, a maioria das religiões são similares. A maioria das religiões requer que você seja uma boa pessoa. Seja humilde, seja gentil, seja generoso, mas há certos aspectos das religiões que são extremos, ok? E nós os chamamos de escatologias, ok? Então, o exemplo clássico é a religião judaica, ok? Na religião judaica, se você é o que você acredita, é que você não vive mais em Israel, porque há muito tempo atrás os israelitas irritaram Deus ao desobedecê-lo. Deus disse aos israelitas: não adorem falsos ídolos. Mas os israelitas pecaram, eles desobedeceram. Então eles foram expulsos de Jerusalém e foram forçados a vagar pela terra em uma diáspora por séculos. E então o que eles acreditam é que cada um precisa se engajar em um ato de redenção, de humildade, de submissão, de piedade a Deus, se eles vão redimir todo o povo judeu, ok? E quando isso acontece, quando eles reconhecem suas próprias limitações, quando eles reconhecem quão inferiores são a Deus e se submetem a Deus, então Deus vai enviar o Messias para redimi-los e guiá-los de volta a Jerusalém, derrotar os inimigos dos judeus, trazer todos os judeus da diáspora de volta a Jerusalém, unificando o povo judeu, e então construir o terceiro templo para que Deus possa vir à terra e viver com todos os judeus e criar o céu na terra. Ok, essa é a religião judaica que a maioria dos judeus acredita. Ok, há muitas diferenças. Ok, mas eu estou apenas tentando simplificar para clareza. Ok, mas então você tem esses extremos fanáticos que têm uma escatologia diferente. Ok, e essas pessoas nós podemos dizer que são aceleracionistas. E o ponto deles é que isso é bom, mas é muito lento e nos dissolve de responsabilidade individual. Se você tem fé em Deus, então você deveria querer acelerar as coisas e forçar o retorno de Deus o mais rápido possível. E você faz isso reconhecendo que antes do Messias vir, se você realmente for e criar a nação de Israel, trazer todos os judeus de volta, construir o terceiro templo, derrotar todos os inimigos, então o Messias virá naturalmente, ok? E então, claro, a maioria dos judeus ouve isso e pensa que isso é blasfêmia. É heresia porque você está desafiando a vontade de Deus. Você acha que pode manipular Deus para agir. Isso é errado. Isso é o oposto de redenção. Esse é o pior pecado possível que você pode cometer. Ok? E então, essa escatologia é considerada marginal, extrema, algo para ser ignorado. O problema, porém, é que se você pensar sobre isso, o que uma escatologia está realmente fazendo é criando um vetor de força para forçar a religião a se mover em uma certa direção. Ok? E também, se você pensar sobre isso, se este é um caso onde escatologia é um vetor que força o mainstream a se mover em uma certa direção, então, qualquer escatologia que seja a mais extrema, a mais violenta, será a que vence, ok? Ok,
Faz sentido? Em outras palavras, o que nós vamos fazer hoje é olhar para as versões mais extremas de diferentes escatologias. Porque, honestamente, mesmo que essas versões extremas sejam compartilhadas por apenas algumas pessoas, elas são as que estão trabalhando mais duro para alcançar a sua escatologia e, portanto, estão forçando a religião em que estão a se mover de uma certa forma. Ok?